O tema de hoje é ressurreição e reencarnação. Esse tema é abordado no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há um item lá que tem esse mesmo título aí. Ele explica bem a diferença desses dois conceitos. O que ele não aborda é o velho problema dos antagonismos entre os que defendem uma crença e outra. Nós quisemos ir um pouco mais fundo nesse aspecto, que é, digamos, intrigante e que nos deixa perplexos. Tomemos a questão da reencarnação. É curioso como esse tema parece irritar e despertar a intransigência entre os negacionistas dessa crença, os adeptos da crença na ressurreição. Essa apresentação é uma tentativa de jogar um pouco de luz nos fatos históricos e fazer uma análise dos possíveis motivos por trás dessa, digamos, animosidade. Vamos analisar por que e de onde vem tal repúdio dos católicos, dos evangélicos, dos protestantes e outras religiões cristãs à crença da reencarnação, em especial aquela originada do kardecismo. As religiões que mencionamos negam com veemência a existência da reencarnação e incontáveis textos disponíveis na internet fazem os mais variados ataques a essa crença. Dizem que ela é absurda, que é irracional, que é ilógica, sem fundamentos e por aí vai. Os termos ressurreição e reencarnação são do conhecimento dos espíritas, mas, só para evitar uma eventual confusão, vamos lembrar que a ressurreição é usada no sentido do retorno à vida do corpo de alguém que já morreu. É claro que não estamos falando de morte clínica ocasionada por parada cardiorrespiratória, e em seguida reanimação através de massagem cardíaca, respiração forçada, desfibrilador e por aí vai. Não é disso. A rigor, o sentido bíblico dessa palavra seria aplicável a Lázaro, trazido de volta à vida por Jesus. É também como os ressurreicionistas esperam despertar do sono da morte no dia do juízo final para uma nova vida no reino dos céus. Já a reencarnação significa nascer de novo em um outro corpo depois de já se ter vivido aqui na Terra ou em outro orbe, ou num outro planeta, se preferir. Mais uma coisa para pontuar. Ao negar a reencarnação, os ressurreicionistas estão querendo dizer que nós só temos uma única oportunidade de viver e, portanto, tudo que temos de vivenciar, aprender, errar, reparar, aprender a tocar um instrumento musical, tem que ser feito nessa única vida. Por exemplo, eles não explicam como é que uma garotinha de 5 anos de idade consegue tocar com maestria o tico-tico no fubá, no teclado. Há uma passagem no Novo Testamento que é um exemplo dessa divergência de crenças e de como as traduções podem variar conforme o sentido que se queira atribuir em razão das diferentes crenças. Quando Nicodemos foi conversar com Jesus, Jesus disse: em verdade vos digo, ninguém pode entrar no reino dos céus se não nascer de novo.
Aí Nicodemos perguntou: como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? E Jesus respondeu: em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Para um espírita é muito claro o significado de se não nascer de novo. Jesus estava se referindo à reencarnação. E com o que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito, Jesus fez uma distinção. Só o corpo procede do corpo. Em outras palavras, a mãe gera o corpo do filho, mas o espírito que está nesse corpo é independente do corpo. Quanto a renascer da água, os antigos acreditavam que a água era o elemento gerador da vida, símbolo da natureza material. Significa, pois, se o homem não renascer com seu corpo e sua alma. No entanto, as palavras renascer da água foram interpretadas no sentido de regenerar pela água do batismo. E quanto ao Espírito, em alguns textos, foi traduzido como o Espírito Santo, o que muda totalmente o pensamento. Como vocês podem perceber, o abismo entre as crenças de ressurreição e reencarnação não é muito fácil de ser transposto. Não é? Mas, afinal, como é que surgiu a crença na reencarnação? Foi encontrado no Egito um papiro com 3.000 anos antes de Cristo que dizia: antes de nascer, a criança já viveu e a morte não é o fim. A vida é um evento que passa, como o dia solar que renasce. De um texto religioso hindu há 3.000 anos antes de Cristo. Da mesma forma que nos desfazemos de uma roupa usada para pegar uma outra, assim a alma se descarta de um corpo usado para se revestir de novos corpos. Esse pensamento é atribuído a Bhagavad Gita. De Zoroastro, da Pérsia, há 1.000 anos antes de Cristo. Aquele que retorna à terra e faz o bem, segundo o seu conhecimento, suas palavras, ações e intenções, recebe um dia uma recompensa que convenha aos seus méritos. Aqueles que durante a vida, o período da vida na terra, vivem na dor e no desgosto, sofrem com isso por causa de suas palavras mesquinhas ou suas más ações num corpo anterior, pelo que é punido no presente. E Pitágoras, filósofo grego, que viveu entre 572 a 492 anos antes de Cristo, aquele mesmo Pitágoras do Teorema, dos catetos, da hipotenusa, a alma nunca morre, mas recomeça uma nova vida. Ela nada mais faz que mudar de domicílio, tomando uma outra forma. Mas, embora vivendo em vários corpos, a alma é sempre a mesma, pois só a forma muda. Portanto, essa crença existe há mais de 5.000 anos. E como era no princípio no cristianismo? Como as religiões cristãs encaravam o tema reencarnação nos primórdios da era cristã? Entre os séculos 2 e 3 a.C., aliás, depois de Cristo, havia no cristianismo as mais diversas correntes de pensamento. A confusão e desentendimento entre elas era muito grande. Houve também estudiosos das escrituras ligadas à igreja, como esta pessoa aqui, Orígenes de Alexandria, um
um sacerdote que viveu entre os anos 185 e 253 da nossa era. Grande teólogo e filósofo neoplatônico, escritor e cristão. Ele era considerado um dos pais da Igreja. Era um profundo estudioso das Escrituras e exercia uma grande influência na comunidade cristã do seu tempo. Ele ensinava que a reencarnação fazia parte dos ensinamentos de Jesus. Orígenes reconhecia abertamente a existência da alma antes do nascimento e sua dependência de ações passadas. Segundo ele, certas passagens no Novo Testamento só poderiam ser explicadas à luz da reencarnação. Segundo ele, as causas das variedades de condições humanas são devidas às existências anteriores, ou seja, nós, desde que nascemos, somos completamente diferentes uns dos outros. Nós somos criaturas únicas. A maneira por que cada um de nós põe os pés na Terra, quando aqui chegamos, é a consequência fatal de como agimos anteriormente no universo. Toda alma vem para esse mundo fortalecida pelas vitórias ou enfraquecida pelas derrotas de sua vida anterior. Seu lugar nesse mundo é determinado pelos seus méritos ou deméritos anteriores. Seu trabalho nesse mundo determina o seu lugar no mundo que se seguirá após este. E olha só essa daqui. Se a pré-existência da alma não é verdadeira, por que encontramos aqueles que sofrem devido a defeitos de nascimento sem ter feito mal algum? Vamos fazer um corte aqui, indo para meados do século VI. O imperador romano da vez era essa pessoa aqui, Flávio Justiniano, ou Justiniano. Em 553, esse imperador convocou um concílio ecumênico, o segundo deles, de Constantinopla. Mas por que não em Roma? Um concílio ecumênico em Constantinopla? Mas onde é que fica Constantinopla? E por que o imperador convocou um concílio e não o Papa? Vamos dar uma rápida olhada na história antiga, só para a gente se situar no contexto, recordando a matéria do colegial. O Império Romano havia crescido tanto que foi dividido em regiões administrativas. Aqui onde está a cor amarela um pouco mais forte, alaranjada, era o Império Ocidental. No século III, o Império chegou a ter 4 regiões com 4 co-imperadores. No século IV, o co-imperador da região era Constantino o Grande, que viveu de 272 a 337 da nossa era. Ele escolheu a antiga cidade de Bizâncio para fundar a capital do lado oriental do Império. Ela ficava num local estratégico, rota de comércio de toda a região, ligando o Mar Negro ao Mar Mediterrâneo. Depois de grandes obras e reformas, a cidade estava pronta em 330. O imperador chamou de Nova Roma. E esse aqui é o aspecto que ele tinha na época gloriosa aí, no auge. Essa construção que tem aí do lado esquerdo é o que eles chamavam de hipódromo, onde aconteciam as corridas de bigas. O imperador chamou de Nova Roma, mas a cidade ficou mesmo conhecida como Constantinopla, ou Cidade de Constantino. E a aparência
atual dele é essa daqui. Ele mudou de nome de novo para Istambul, que fica na Turquia. Se não me engano, foi no início do século XX. Em 380, o imperador Teodósio I declarou o cristianismo a religião oficial do Império Romano, proibindo os cultos pagãos. Esse é um marco fundamental para o crescimento do cristianismo. De volta, então, a 553, a região ocidental do Império, na cor laranja, no mapa, nesse ano aí já estava todo fragmentado, tendo sido invadido por povos nômades, que os romanos chamavam de bárbaros. A capital, Roma, havia sido invadida e saqueada pelos visigodos, hunos, vândalos e outras tribos. Aliás, o termo vandalismo vem do nome dessa tribo aí, que quando invadia um local não deixava pedra sobre pedra. Os primeiros esboços do que viriam a ser os futuros países da Europa estavam começando a se formar. Outrora gigantesco Império Romano se resumia a essa região aí que está em cor lilás, cor de rosa. O Vaticano ainda nem existia. Justiniano convocou naquele ano o Concílio Ecumênico, que se reunia após um longo e tumultuado conflito eclesiástico, porque ele tinha uma agenda privada que tensionava ver aprovada pelos bispos. A história registra que as manobras feitas por Justiniano, por exemplo, evitando convocar bispos da região ocidental e trazendo, na sua maioria, bispos do Oriente. Haviam 166 bispos no concílio e apenas 16 deles eram da região que se tornaria a Europa, sendo todos os demais da região oriental. Com isso, ficou evidente que o imperador queria garantir a maioria dos votos em favor da sua agenda, pois ele confiava no seu poder de influência sobre os bispos de sua própria região. Essa manobra desagradou tanto o Papa Virgílio que ele se recusou a participar do concílio. Os historiadores afirmam que Justiniano manteve o Papa preso, supostamente para que ele não influenciasse nas votações. A agenda privada de Justiniano dizia respeito ao banimento das obras de Orígenes. De fato, no que interessa à presente pesquisa, as crenças na pré-existência da alma e, portanto, na reencarnação nas obras de Orígenes foram declaradas hereges e banidas naquele concílio. As razões secretas de Justiniano se referiam a um pedido de sua esposa Teodora, uma súplica antes dela morrer. Ela havia desencarnado 5 anos antes do concílio, com apenas 48 anos de idade. E Justiniano estava decidido a fazer cumprir o pedido de sua amada esposa. Segundo os historiadores, Teodora tinha um passado de atriz de teatro, do qual ela se envergonhava. Mas por que tinha vergonha? Os teatros, aqui no caso, não tinha nada a ver com casas de apresentação de peças dramáticas. Eram, na verdade, casas de shows eróticos. E, normalmente, as atrizes, entre aspas, saíam com os clientes dos teatros depois dos shows, no palco, né, para venderem favores sexuais. Não se sabe ao certo as circunstâncias em que Justiniano conheceu Teodora. Ele se encantou tanto com a beleza dela que se apaixonou a ponto de se casar com ela. E logo ela se tornou uma espécie de eminência parda do poder.
Em outras palavras, o verdadeiro poder por trás do poder aparente do imperador. Ela influenciava fortemente o marido em tudo, em todos os assuntos, em política, assuntos de Estado e até em assuntos religiosos. Para encobrir o seu passado no meretrício, Teodora mandou matar, segundo a história, 552 antigas colegas de profissão, entre aspas. Por isso tinha muito medo das consequências disso numa próxima existência. Quando ela ficou gravemente enferma, implorou ao marido que mandasse banir da igreja a crença na reencarnação, tornando isso uma heresia. Veja só, hein? Como se isso pudesse mudar o karma dela. Alguns textos que pesquisamos na internet afirmam que o Concílio de Constantinopla nem sequer menciona as obras de Orígenes. Estranho, né? Outros textos afirmam que Orígenes nunca defendeu a crença na reencarnação em suas obras e que ele apenas menciona a reencarnação para poder refutá-la. Aí deixa a gente cada vez mais confuso, né? Encontramos também um site, que eu não vou dizer qual que publica uma página com os cânones daquele concílio. Cânones são registros das resoluções tomadas pelos bispos num concílio e se transformam em normas da igreja. Curiosamente, a dita página publica somente os cânones de 1 a 10. Ao todo eram 14. Mas traz uma nota de rodapé que diz assim: os 4 cânones restantes falam com mais pormenores das opiniões dos 3 teólogos. Não é desconcertante isso? A internet facilitou imensamente os trabalhos de pesquisa de qualquer natureza, isso é indiscutível. Mas a mesma internet traz um revés para aqueles que desejam pesquisar sobre um determinado assunto e consultam suas teses, teorias, opiniões disponíveis em suas páginas. Não estamos falando de fake news, não. Estamos nos referindo a páginas e sites com publicações de artigos contraditórios ou opiniões opostas entre si, tornando a pesquisa um trabalho penoso e difícil de separar o joio do trigo. Aparentemente muito bem fundamentadas e comprovadas, com frequência se contradizem. Observe o seguinte: o cânone 11 do Concílio Ecumênico de Constantinopla, porque os cânones são registros oficiais da Igreja, estão preservados até hoje, estão disponíveis no Wikipédia para quem quiser ver, está lá disponível. Veja o que diz o cânone número 11. Está lá o título, síntese: Condenação a Orígenes. E olha só: quem sustentar a mítica crença na pré-existência da alma e a opinião consequentemente estranha de sua volta aqui no caso é o retorno à vida corpórea pela reencarnação, tá? Seja anátema. Anátema, como se sabe, é maldição, excomunhão, banimento. Aí está o fulcro da questão toda, o ponto central das discussões. A Igreja baniu a crença na reencarnação. Aí, registrado. E olha só, tem uma ameaça aí. Quem sustentar a mítica, tá? É uma ameaça, porque já que eles não poderiam fazer nada contra Orígenes, porque já havia morrido há 2 séculos atrás, eles estavam ameaçando quem voltasse a falar desse assunto. Nós não encontramos na internet nenhum relato aqui de perseguições e de reencarnacionistas, mas o Divaldo Franco,
uma palestra proferida lá na Holanda, com o nome de Explicando a Reencarnação, ele afirma que a partir do concílio houve sim muitas perseguições e muitas mortes de reencarnacionistas. Verificamos também que Orígenes, de fato, refutou veementemente a reencarnação. Mas olha só, a crença que ele refutou era a metempsicose, a reencarnação de um espírito humano no corpo de animais, não da reencarnação como a gente conhece. Quem publicou o artigo na internet, é possível que tenha lido a refutação de Orígenes à metempsicose e generalizou, estendendo para a reencarnação humana também. Mas isso não responde a contento toda a questão aí do porquê a Igreja Católica combateu e combate tão ferozmente a crença na reencarnação. Depois da cassação das obras de Orígenes, de uma forma, assim, digamos, tão insólita, bizarra, para dizer o mínimo, já se passaram quase 15 séculos. E nesse período todo, será que ninguém questionou ou examinou os motivos desse banimento? É de se duvidar que ninguém tenha se debruçado sobre essa questão. Mas se isso aconteceu por alguma razão, preferiram deixar o assunto bem enterrado e esquecido. Vamos abrir um parêntese aqui, porque a partir daqui começam as nossas análises de fatos históricos, nem sempre fáceis de ouvir, em especial para quem já foi ou ainda é católico. O que vamos abordar aqui não tem nenhuma intenção de crítica à Igreja Católica e nem das demais igrejas que derivaram dela. Nós vamos falar de coisas que aconteciam ou aconteceram há muitos séculos atrás. E também estamos cientes de que muitas das práticas consideradas condenáveis já não existem mais, porque, diante das revoltas e dissidências que a Igreja Católica enfrentou a partir do século XVI, ela se viu na contingência de ter que realizar grandes reformas. Dito isso, fechamos parênteses aqui. Bom, a história registra que já na Idade Média, a Igreja era muito rica, muito poderosa. Possuía muitas terras, propriedades, havia se disseminado por toda a Europa e Oriente Médio. Influía fortemente nas decisões políticas de reis, de imperadores. O Papa tinha mais autoridade que eles. Vejam o caso das cruzadas convocadas por papas. Alguns sacramentos e práticas impostas aos fiéis serviram de poderosas alavancas que impulsionaram esse crescimento da Igreja. Por exemplo, o sacramento do perdão dos pecados, através da confissão e penitência. A Igreja se autonomeou a legítima herdeira dos apóstolos de Jesus, com poderes outorgados ou concedidos por ele para perdoar os pecados. Essa concessão de poder estaria no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 23, segundo os cristãos primitivos que introduziram o sacramento. As palavras de Jesus naquele versículo foram ditas no dia do reencontro com os seus discípulos após a ressurreição, na casa onde eles se escondiam dos soldados romanos. Eles diziam: aqueles a quem perdoardes os pecados, se lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes serão retidos. Enigmático, né? É meio complicado de entender isso aí, com que intenção que ele disse. Tem uma outra tradução aqui, um
com um português um pouco mais contemporâneo da Bíblia Internacional, que diz o seguinte: se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoadas. Se não perdoarem, não estarão perdoadas. Olha, para mim não ajudou muito a entender. Eu abro aqui um parênteses. Como espírita, a gente sabe que justiça divina não funciona desse modo. Tomemos, por exemplo, o livro O Céu e o Inferno, de Kardec. Há um item lá que se chama Código Penal da Vida Futura, que trata justamente da justiça divina. Não basta o arrependimento e confissão para o mal cometido, para que o mal cometido seja perdoado. Os nossos erros sempre trazem consequências pela lei da causa e efeito. A expiação é inescapável e a reparação é inevitável. Portanto, eu tenho uma certa dificuldade de entender que Jesus, com as palavras do versículo citado, estivesse dando aos seus discípulos o poder de perdoar o mal cometido pelas pessoas perante Deus. Vamos fechar os parênteses aqui. A igreja muito cedo descobriu o enorme potencial para a ascensão ao poder político e riqueza que lhes conferia o sacramento da confissão dos pecados e do perdão, que muitas vezes envolvia grandes somas de dinheiro que a igreja recebia em doação, especialmente dos pecadores ricos e poderosos. A igreja também difundiu a crença no fogo eterno do inferno para os pecadores, incutindo muito medo nos fiéis, o medo potencializado pela mentalidade simplória, suscetível e cheia de superstições do povo medieval. Era um forte motivador para que comparecessem às missas e se confessassem. A igreja, nos tempos medievais, estabelecia a penitência pelos pecados de forma temporal, isso é, fixando a duração da penitência em semanas, meses, anos, conforme a gravidade dos pecados. Deixava claro que se o penitente eventualmente viesse a falecer antes de transcorrer o prazo, não iria para o céu. Isso abriu caminho para uma outra frente de oportunidade para a igreja. A venda de indulgência, comércio muito lucrativo. Essa foto aqui do documento autêntico, ele não traz o ano aqui, ele traz só 18 de novembro, Papa Inocêncio. E nessa outra gravura aqui, do lado externo de uma igreja, está montado aí um balcão, talvez um quiosque aí com uma fila de pessoas comprando perdão dos pecados. A igreja estabeleceu com extremo rigor a obediência de seus preceitos. A penalidade para a desobediência era excomunhão dos infratores, que poderiam ser condenados como hereges ou infiéis. Mas o problema era a punição. A punição envolvia um banimento semelhante ao ostracismo dos costumes de Atenas da Grécia Antiga. Ou seja, ninguém poderia ajudar um excomungado, nem dar abrigo, nem dar água, nem comida, sob pena de ser excomungado também. E por último, cobrança do dízimo. Mas atenção, era obrigatório. Até mesmo os pobres camponeses, que passavam a maior parte da vida sem ter acesso a dinheiro de espécie nenhuma e faziam escambo
comércio à base de trocas para obter as coisas que precisavam, eles deveriam contribuir, sim, senhor, com 1/10 do que produziam. Podia ser cabras, porcos, frangos, ovos, cereais, frutas, verduras, etc. A análise da história começa a descortinar um provável motivo bastante forte que teria levado a Igreja a considerar a crença da reencarnação como uma seríssima ameaça para a estrutura, para os pilares sobre os quais a instituição foi erguida. Se as obras de Orígenes não tivessem sido caçadas, se tivessem prosperado entre os católicos as crenças da reencarnação, as múltiplas vidas, as oportunidades de redenção, na inexistência do inferno eterno, sobre quais pilares e instituições a instituição da Igreja teria sido erguida. Vamos analisar. A confissão dos pecados e a penitência, evidentemente, perderiam a razão de ser, pois até o conceito de pecado mudaria drasticamente. Entre nós espíritas, o mal, o erro cometido, é entendido de uma forma muito diferente. Há uma conhecida frase: o Espiritismo não proíbe nada, mas exige tudo de nós. O medo do fogo do inferno, com a reencarnação mostrando a possibilidade de os pecadores se corrigirem e resgatarem os seus erros, quantas vezes fosse necessário, não se transformaria num simples e inofensivo folclore. O sacramento das confissões dos pecados, não tendo mais sentido, faria com que o comércio de indulgência nem sequer tivesse sido introduzido. E, igualmente, a ameaça da excomunhão perderia toda a força dissuasória. Então, senhores, em que bases a Igreja teria, então, erguido as suas colunas de sustentação? Com certeza, os caminhos seguidos teriam sido muito diferentes. O temor das autoridades eclesiásticas, das consequências da crença na reencarnação, pode ter gerado posturas negacionistas e até uma certa agressividade. Assim como os povos e os costumes acabam por perder e esquecer as causas e os eventos por trás de certas tradições e costumes, que passam de geração a geração, e todo mundo esquece como é que começou, né? As causas do temor da crença na reencarnação podem ter se perdido também entre as muitas gerações que se passaram. Talvez aquele bispo de Barcelona, em 1861, tenha conseguido ter um vislumbre das possíveis consequências da codificação de Kardec, quando ordenou a apreensão e queima na praça pública de centenas de livros do codificador. Eu penso que, ao compreender tudo isso, fica um pouco mais fácil exercitar a tolerância com os ressurreicionistas. Fica um convite aqui para a nossa reflexão. Muito obrigado.